dia, galera. Alguns dias aí sem fazer vídeos, né? E esperei essa data tão especial para fazer mais um vídeo do nosso canal. Uma data muito especial para mim, né? Que sou tricolor do Morumbi, sou São Paulino trimundial e apaixonado pelo futebol. E talvez de todos os meus mais de 350 vídeos aí sobre futebol de várzea, sobre Copas do Mundo, sobre futebol, talvez esse seja o que mais me toque o coração, porque eu vou lembrar de muitas coisas da minha infância, da minha relação, de começar a ir para estádio com meu pai, né, de conhecer a história do São Paulo Futebol Clube, que hoje completa 93 anos de história, certo? São Paulo Futebol Clube, que queiram ou não queiram, meus amigos, grandes amigos corintianos, são paulinos, santistas, de outros times em geral, tem que admitir, é o maior campeão internacional do futebol brasileiro. É o único que tem 3 mundiais. Ganhou 3 Libertadores, foi lá e ganhou os 3 mundiais, 92, 93 e 2005, os maiores títulos da história de São Paulo. E eu tive o prazer de, em 92, estar no Morumbi, na geral, 115, 120 mil torcedores abarrotados no Morumba para ver o primeiro título de maior expressão da história de São Paulo contra o News Old Boys, após perder o primeiro jogo na Argentina por 1-0. Ganhamos de 1-0 com muita dificuldade no Morumbi, no jogo da volta, no pênalti que o Macedo sofreu, o Raí fez. E na disputa de pênaltis, o craque do News Old Boys, o zagueiro Gamboa, bate aquele pênalti, o Zete pega e consagra aquela geração do Tele Santana. Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão, né? Miller, Raí, Macedo, toda essa geração. E eu fui um dos primeiros caras a invadir o campo. Eu lembro na hora que o Zete foi pra bola, eu já tava me ajeitando, me escorando na mureta da geral pra pular e aquela festa toda. Bom, eu vou falar aqui histórias minhas com São Paulo para depois ler um pouco de uma história tão imensa, tão gigante do tricolor do Morumbi. Estou hoje residindo aqui na Bahia, no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, onde tem muito São Paulino também, embora não seja maior que a torcida do Flamengo e do Palmeiras hoje em dia, mas representamos aí a nação tricolor, milhões de torcedores pelo mundo todo, a terceira maior torcida do Brasil, atrás apenas que a torcida do Flamengo e do Corinthians. É um time gigantesco. Eu vou tentar fazer o vídeo todo aqui, mudando aqui os vídeos do YouTube, porque a gente quer fazer a homenagem pro tricolor, né? 1984, eu com apenas 7 anos de idade, começando ali a entender um pouco de futebol, gostar de jogo de botão, e o meu pai me leva no jogo São Paulo 4, Santos 0. O Casagrande, grande ídolo do Corinthians, estava emprestado pro São Paulo. O Careca tinha acabado de vir do Guarani, também campeão brasileiro em 78. Serginho Chulapa, que é o maior artilheiro da história de São Paulo até hoje, tinha ido pro Corinthians. Não, em 84 ele estava no Santos, fez o gol do título do Santos contra o Corinthians, ele foi pro Corinthians em 85. Meu pai me levou no Morumbi 4-0 pro São Paulo contra o Santos, que foi campeão paulista daquele campeonato. 2 do Casagrande, se não me falha a memória, 1 do Careca. E ali começava o meu entendimento ao futebol, ao meu gosto ao futebol. Demorou um pouquinho mais, e no final de 85, na época do Natal, eu lembro que eu estava em casa com meus primos, com a criançada toda, que morava no Taboão da Serra, zona sul de São Paulo. Meu pai me chega com a belina branca dele, pede para minha mãe, porque eles eram separados, autorização da minha saudosa rainha, para me levar num passeio. Vou levar o Douglas ali. E quando eu chego do outro lado da rua, na belina dele, lotada de São Paulino, ele me fala: nós vamos na final do Campeonato Paulista. E eu vi os menudos do Morumbi, o time do Cilinho, ganhar da Portuguesa. Primeiro jogo, depois ele me levou de novo no segundo jogo, na segunda decisão, 3-1. São Paulo tinha acabado de trazer o rei de Roma, Paulo Roberto Falcão, e ele ficou no banco com o Márcio Araújo. São Paulo que era escalado com Gilmar no gol, Zé Teodoro, Oscar e Dario Pereira, para mim a melhor dupla de zaga que eu já vi na história, e o Nelsinho, lateral esquerdo. Márcio Araújo, Silas Pita, Miller, Careca e Sidney. Eu nunca vi um time tão bom que nem esse. Nem o tricampeão mundial, nem o time de Tele Santana, nem o do Paulo Torre, nem outros grandes times do tricolor. São Paulo de 85 era uma máquina. E ali
ali eu comecei a entender o que era o futebol de verdade. A magia do futebol. As duas finais, eu vou colocar agora aqui o hino do São Paulo pela Independente, no Morumbi, que é a coisa mais linda. Ó, hino de São Paulo. Tum, tum, tum. Eu vou ter que mudar aqui, peraí. Hino de São Paulo. No estádio. Aqui. No estádio. E lembrando que hoje é aniversário também de São Paulo, né? Aniversário de São Paulo. 400 e tralalá anos aí, que deu origem ao nome do tricolor paulista. Esse aqui é muito legal. Esse aqui é... eu vou colocar algumas músicas independentes também. Bom, veio a Copa do Mundo de 86, onde aí fudeu de vez, pênalti do Zico, Brasil sendo eliminado, meu primeiro choro, minha primeira decepção, depois Maradona, Argentina, e aí o Campeonato Brasileiro de 86 eu acompanhei todinho, comprando revista Placar todas as semanas, colecionando escudinhos de botão e acompanhando pelo rádio, não passava jogo igual passa hoje em dia, o Campeonato Brasileiro. Foi começar na Copa União de 87, mais essa tradição, e em 86 só foram passar os jogos das finais contra o Guarani. Aliás, só o segundo jogo, que foi no Brinco de Ouro da Princesa, numa quarta noite, no início de 87. O Campeonato Brasileiro era bagunçado, a CBF, como sempre, né? Hoje em dia está bem melhor, embora ainda seja contestada. Vamos lá. Do clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Olha o Morumba lotado, coisa mais linda. São Paulo e Guarani, 3-3. São Paulo sai na frente, Guarani vira. São Paulo empata, prorrogação, João Paulo faz 3-2. Aliás, ficou 1-1 no tempo normal. O Guarani faz 2-1, São Paulo empata, o Guarani faz 3-2. O hino do Guarani já sendo tocado no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani sendo bicampeão brasileiro, tinha ganhado 78 do Palmeiras. Eis que no último minuto da prorrogação, Gilmar bate, o Bernardo escora no meio de campo, a bola pinga e o Careca faz um dos gols mais emocionantes que eu já vi na minha vida. Uma das minhas maiores emoções, sozinho em casa, assistindo ali com 8 para 9 anos. São Paulo indo para a decisão dos pênaltis contra o Guarani. Decisão de pênaltis dramática. E Wagner Basílio faz o gol do título do bicampeonato brasileiro de São Paulo, que tinha sido campeão em 77 contra o Atlético Mineiro no Mineirão. E eu, ali explodiu de vez. Bom, vou colocar aqui mais algumas músicas da torcida tricolor aqui. E aí a gente pode dizer o seguinte, antes de eu ver aqui pela Wikipédia aqui. São Paulo, nos anos 80 ali, 85 campeão paulista, 86 brasileiro, 87 paulista de novo, contra o Corinthians, também assisti foi pelo rádio, não passou na TV, 87, né, que o Lê, que tinha vindo da Inter de Limeira, fez um gol na quarta-feira à noite no Morumbi, depois foi 0-0 o segundo jogo. 89 eu fui na final do Paulistão contra o São José, campeão paulista de novo. Já tinha tido uma reformulação, o Raí tinha acabado de chegar do Botafogo de Ribeirão Preto, Martilico, Bobô, tinha sido campeão brasileiro pelo Bahia, chegou como grande contratação, e o São Paulo ganhou do São José, mas perdeu a final do Brasileirão pro Vasco no Morumbi, gol do Sorato. Começa ali, o Ricardo Rocha tinha chegado na zaga. Em 90, o São Paulo perde mais uma final de Paulistão pro Corinthians, primeiro título brasileiro do Corinthians, que até então não tinha ganhado nada a nível nacional. Né, o gol do Tupanzinho. E o São Paulo ali balançou. O Tele Santana tinha acabado de chegar, correu o risco de ser demitido, mas ele montou ali um dos maiores esquadrões de futebol da história. Teve aquela história de segunda divisão, do Paulistão, que não foi. Foi no mesmo campeonato que o São Paulo voltou e foi campeão paulista de 91. Massacrou o Corinthians na final, 3-0, 3 gols do Raí. São Paulo. E em 91 também, mais um título brasileiro contra o Bragantino. Primeiro jogo no Morumbi, gol do Martilico. No segundo jogo, empate em Bragança Paulista. E o São Paulo ia para a Libertadores de 92.
E na Libertadores de 92 estreia perdendo pro campeão da Copa do Brasil de 91, que era o time do Filipão, Criciúma, de Santa Catarina, do Jairo Lenzi. E criou-se ali aquele... São Paulo tinha sido vice-campeão da Libertadores de 74 contra o Independiente da Argentina, que é o maior campeão de história de Libertadores. Mas o que acontece? A campanha já fica meio... Só que o São Paulo cresce na competição, vai eliminando grandes rivais sul-americanos até chegar na final contra o Newell's Old Boys e ganhar a sua primeira Libertadores. Eu estava lá. Só que na final de 92, o campeão tinha direito a ir para a final do Mundial de Clubes, que hoje é contestado aí. Ah, não era. Eu acho que era, mano. Quem é do futebol das antigas sabe. Como que vai falar que o Santos não foi bicampeão mundial nos anos 60? Como que vai falar que o São Paulo não foi bicampeão mundial? Como vai falar que o Flamengo não ganhou em 81? Esse bagulho aí é pura burocracia, FIFA, Conmebol. Enfim, fomos lá e levamos o Barcelona de virada. Stoichkov fez 1-0, uma máquina. E o Raí foi lá e meteu de falta e meteu outro gol de virada. São Paulo é campeão mundial, Interclubes, de 92. Sou tricolor. 93, a dose é repetida. Bicampeão seguido da Libertadores contra a Universidade Católica do Chile. Teve goleada no primeiro jogo. Depois acho que perdemos no Chile. Metemos 5 nos caras. E de novo o final do Mundial Interclubes, que era para ser contra o Olympique de Marseille, de Jean-Pierre Papin, um grande time que foi eliminado. E o vice-campeão, por causa de fraudes que aconteceram, o vice-campeão, na época, o Milan foi para a final do São Paulo, um timaço do Milan. Já não tinha mais Van Basten e Gullit Raikkonen, mas tinha um time monstruoso, onde o São Paulo ganhou de 3-2, aquele gol espírita do Miller, bicampeão mundial seguido. E em 93, o São Paulo chegou pela terceira vez seguida a uma final de Libertadores, que é muito difícil. Perdeu pro Vélez no Morumbi, Palhinha perdeu o pênalti que o Chilavert pegou. Perdemos a chance de voltar novamente um Mundial. Veio aí em 98 o título paulista. Nessa fase aí, de 92 em diante, deu uma quebrada. Ah, não, em cima disso teve o bicampeonato paulista de 92 também, que o São Paulo foi pro Japão jogar com o Barcelona, ganhou a primeira final do Palmeiras de 4-2 e na volta ganhou o segundo jogo, bicampeão paulista, 91 e 92. São Paulo voltou a ganhar um Paulistão depois de perder a final de 97 pro Corinthians, em 98 na revanche contra o próprio Corinthians, onde o Raí voltou da França para marcar o gol do título, onde o Denilson esmirilhou a França, de massa que tinha. Isso é da hora. Sou independente. Sentimento não pode acabar. E em 98, com esse título paulista, São Paulo volta ali a figurar novamente no cenário estadual e nacional e vai para a final lá da Copa do Brasil de 2000, perde para o Cruzeiro, final que poderia ter sido nossa Copa do Brasil que a gente não tem até hoje, né, que é uma vergonha. Bom, Copa São Paulo de Juniores temos inúmeras, eu levei o Pitico, meu filho, no último título do São Paulo de Copa São Paulo de Juniores contra o Vasco no Pacaembu, se não me falha a memória, 2019 ou 2020, também que foi um jogo brabo, que foi para os pênaltis. E ali, o início dos anos 2000, o São Paulo faz grandes campanhas de Brasileirões e de Libertadores, onde em 2004 chegou bem próximo ali, perdeu as semifinais para o Once Caldas, que foi o campeão da Colômbia, onde o Luiz Fabiano foi embora, o Fabiano um dos nossos grandes ídolos também, que vai jogar no futebol de várzea de São Paulo pelo Pau no Gato da Fazendinha, que é um dos meus times do coração. Boa sorte ao Fabuloso aí, vai amar jogar lá, a torcida mais mil grau, né, da torcida da várzea de São Paulo, que é do Gato Louco. E aí o que acontece? 2005, Paulistão, no começo do ano, né, da Portuguesa, Leão de treinador, o Falcão veio, o grande ídolo Falcão do futsal veio, não deu certo, o Leão não bateu com o Falcão, mas aquela base ali foi o time que ganhou a Libertadores contra o Atlético Paranaense também, onde esmirilhamos eles, depois viria a Luiz e Dagoberto para jogar para São Paulo. E Mundial Interclubes contra o Liverpool, onde todos diziam que o Liverpool iria ganhar fácil. O Rogério Ceni fechou o gol, monstruoso. Ganhamos com o gol do Mineiro. Aliás, o Rogério Ceni fez o gol do título de 2000 do Paulistão contra o Santos de falta também. Eu não vou nem ler nada aqui, deixa pra lá. Vou falar as histórias que eu mais me remete. Todos sabem aí que o São Paulo tem 22 títulos paulista. Começou a sua história ali nos anos 30 ali, né? Com a fusão de alguns times, o próprio paulistano, que se o paulistano
não tivesse mantido seu quadro social e seus outros esportes, tivesse acabado de vez, os títulos dele viriam para o São Paulo seria ali o segundo maior campeão paulista. O paulistano tem 4 títulos seguidos, paulista o único, mas a Associação Atlética das Palmeiras, São Paulo da Floresta, enfim, 30, 35, toda aquela situação. Grandes ídolos do passado, Friedreich, Leônidas da Silva, autor do gol de bicicleta, Gerson, que eu não tive o prazer de jogar, Forlan, Pedro Rocha, goleiro Poi, Canhoteiro. Meu pai fala muito do Canhoteiro, entre outros que eu não vou lembrar agora, mas que eu não tenho como aqui. Vou ter que olhar, né? Valdir Pérez, goleiro. E o título mundial de 2005 formou a base do time que seria tricampeão brasileiro seguido na época dos pontos corridos, na era dos pontos corridos, o único seguido. 2006, 2007, 2008 com Muricy Ramalho. O time do São Paulo esbagaçou 3 vezes campeão seguido. O último título estava 11 pontos de diferença do Grêmio e buscou. O time que tinha Josué e Mineiro no meio de campo, o Leandro lá na frente com Borges, Dagoberto, Rogério Ceni no gol, Júnior na lateral, enfim, Cicinho, timaço de São Paulo. E aí veio, né, dessa época pra cá, o último grande título de expressão, que foi a Sul-Americana em 2012, na despedida do Lucas, um dos nossos últimos grandes ídolos. Obviamente teve o Kaká, que vestiu essa camisa, o último brasileiro a ser eleito o melhor jogador do mundo já pelo Milan, mas que saiu do São Paulo, sem contar tantos craques, né, que o São Paulo revelou aí no futebol brasileiro. Vou dar só um resumo rápido. O São Paulo Futebol Clube é um clube poliesportivo brasileiro da cidade de São Paulo, na capital, maior capital do Brasil, fundado em 25 de janeiro de 1930, tendo interrompido suas atividades em maio de 35 e retomado em dezembro de 35. Os alcunhos do tricolor paulista, tricolor do Morumbi, Clube da Fé, soberano, mais querido, expressinho tricolor, maior campeão internacional. Quem é São Paulino não é tricolor, é São Paulino. Os grandes rivais nossos, Corinthians, Palmeiras e Santos. Para mim, o maior de todos é o Corinthians. O Palmeiras e o São Paulo tem uma guerra imensa também, histórica aí, mas acho que contra o Corinthians. O estádio maior do Brasil, estádio particular, Cícero Pompeu de Toledo do Morumbi, onde já fui milhares de vezes. Hoje cabe 66 mil pagantes, já coube 120 mil. Né? E aqui... Olha o que está escrito aqui: no futebol é um dos clubes mais bem-sucedidos do Brasil, sendo que dentre seus principais títulos destacam-se os 3 mundiais, recorde absoluto no nível nacional, 3 Libertadores, compartilhado com Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Santos, 1 Sul-Americana, 6 brasileiros, 22 paulistas. O São Paulo tem 12 títulos internacionais, Ramon de Carranza, Conmebol. É o terceiro clube da América do Sul com o maior número de troféus, ficando atrás apenas de Boca Juniors e Independiente da Argentina. No que diz respeito ao somatório de títulos oficiais de abrangência nacional e internacional de clubes brasileiros, em janeiro de 2021, São Paulo figurava como o maior campeão do Brasil, com 18 conquistas. Também no atletismo, São Paulo tem uma história linda, com Ademar Ferreira da Silva, que foi ouro olímpico, bicampeão olímpico no salto triplo, por isso as 2 estrelas douradas, certo? As 3 vermelhas são do trimundial. Vamos passando aqui. O dia tricolor, dia 25 de outubro de 2006, foi sancionada essa lei aí, né? História. Dia 25 de janeiro de 1930 foi assinada a ata de fundação de São Paulo, nascida da fusão entre a Associação Atlética das Palmeiras e do Clube Atlético Paulistano, que resolveu fechar o departamento de futebol em 29. As tradições do passado, o uniforme da nova equipe estamparia as faixas vermelha e preta em homenagem aos 2 times fundadores, que era o vermelho do Paulistano e o preto e branco da Associação Atlética das Palmeiras, que para mim é a camisa mais linda do futebol mundial, de clubes. Nada igual, para mim. O São Paulo herdaria o campo pertencente à Associação Atlética dos Palmeiras, a Chácara da Floresta, a razão por qual passou a ser conhecido nessa época de 30 a 35 como São Paulo da Floresta. Como conquistas, São Paulo venceu o Campeonato Paulista 31, em seu segundo ano de existência, conseguiu sagrar-se vice em 30, 32, 33 e 34. Foi também vice-campeão do torneio Rio São Paulo em 33. O São Paulo comprou então uma nova e suntuosa sede localizada na rua Conselheiro Crispiniano, no centro de São Paulo. O imóvel era um pequeno palácio conhecido como Trocadeiro, de que deu custo de 190 milhões de reais. Depois, entretanto, alguns dirigentes andavam discutindo com o futebol no país e resolveram fundir-se com o Clube de Regatas Tietê, acabando de vez com o departamento de futebol.
O outro grupo favorável à continuidade da esquadra, liderados pelo Dr. Paulo Sampaio, foi a Justiça, em 23 de abril de 35, e impugnou o direito da diretoria fundido pelo Tietê, sem que a opinião dos sócios fosse ouvida. Os sócios obtiveram ganho de causa, porém, o artigo 2º dos Estatutos da Agremiação à época dizia que somente sócios fundadores considerados proprietários do clube e que somavam 200 poderiam compor a Assembleia. Como a maioria deles era ligada à diretoria, a fusão foi aprovada no dia 14 de maio de 35. Nesse dia, debaixo de chuva, o departamento de futebol foi oficialmente extinto e desfiliado da Associação Paulista de Esportes Amadores. Com a fusão, a parte administrativa foi fundida ao Clube de Regata Tietê, que incorporou todos os patrimônios físicos do tricolor, em troca que quitaria os créditos de São Paulo, e não poderia usar as cores, uniformes e símbolos do mesmo. Surgia assim o Tietê de São Paulo. Isso poucos sabem. Após a fusão com o Tietê, alguns antigos sócios propôs se conformassem com tudo o que ocorreu, decidindo restabelecer a equipe de futebol 4 de junho de 35, Clube Atlético São Paulo. No dia 16 de dezembro de 35, que é a outra data oficial de fundação do São Paulo, ressurgiria o gigantesco São Paulo Futebol Clube. Clube da Fé, segundo o jornalista Tomás Mazzoni, o mais querido. Bom, vamos botar mais algumas datas. No vídeo de hoje você vai conhecer um time imortal. É que não é você que vai falar, sou eu que estou falando aqui. Indo de São Paulo no estádio, pipipipopopó, essa daqui é muito boa. O São Paulo Futebol Clube, durante o período da ditadura Vargas, no qual eram proibidas bandeiras estaduais. Na ocasião da inauguração do estádio do Pacaembu, em 27 de abril de 1940, o tricolor entrou ostentando o nome e as cores do time, que são as mesmas do estado de São Paulo. O estádio inteiro e os locutores de todas as rádios, revoltados com a censura, driblaram a atitude de São Paulino, aplaudindo de pé o time que carrega até hoje as cores vermelho, preto e branco. São Paulo inaugurou o Pacaembu também. O clube mais querido, o vencedor... aí foram coisas do apelido do time. A negociação mais cara do futebol brasileiro na época, até 1942, foi a compra de Leônidas da Silva, que deu muito certo. Eu tenho muita história para falar aqui. Eu vou buscar coisas mais... Tem a história da moeda que é o de pé, que falavam que era sempre Palmeiras e Corinthians campeões. São Paulo só seria campeão se a moeda caísse de pé, e ele fez a moeda cair de pé em 1957. O estádio do Cícero Pompeu de Toledo, que se localiza ali na região do Morumbi, zona sul de São Paulo, entre a zona oeste e a zona sul, foi parcialmente inaugurado em 1960 contra o Sport de Portugal, o gol do Peixinho, né, que deu origem ao apelido Gol Peixinho. Viriam os paulistas de 70, 71, 75 e enfim, todos os outros títulos aqui que eu já falei, tal, símbolos. Esse símbolo tradicional desde o começo, né? E é também um símbolo totalmente diferenciado. Uniforme titular, uniforme reserva. Aqui. Enfim, não vou aqui prolongar muito mais porque todos sabem. O São Paulo Futebol Clube hoje completa 93 anos de existência, né? Sua primeira fundação. É o maior campeão nacional de títulos internacionais, é um dos maiores times do mundo, o terceiro maior campeão de todos os títulos sul-americanos, atrás de Boca Independiente. Não tem uma situação hoje tão grande dentro de campo, devido a tantas idiotices, né, de diretores. Vamos terminar com mais uma aqui. Tem um treinador muito contestado, que é um dos nossos maiores ídolos, o mito Rogério Ceni, o artilheiro, o goleiro artilheiro, o maior goleiro artilheiro da história do futebol. Tivemos o Paulistão, né, no ano retrasado, depois de muito tempo na fila, desde 2005 contra o Palmeiras. No ano passado perdemos o bicampeonato de uma forma... Hoje temos grandes jogadores aí que podem se considerar ídolos, como o Caleri, como o próprio Luciano, né? Recentemente tivemos aí o Lugano, que encerrou a carreira no São Paulo. Enfim, o meu maior é o Careca, que me fez ter maiores emoções de São Paulo. Mas eu posso aí colocar uma lista com Zete, aí, próprio Miller, Cafu, Leonardo jogou muito pelo São Paulo, o Serginho, é muitos, né, meu? O próprio Rogério Ceni, não tem como não. E vamos em frente, nação tricolor.
torcer para que o São Paulo volte a ganhar grandes títulos nacionais, internacionais, que essa é a nossa cara, de um grande campeão, certo? Eu tive o prazer de fazer um passeio do Tour do Morumbi com o Pitico, onde ele ganhou, né, o Santos São Paulo aqui, Vanginho. E vamos que vamos, São Paulo. Somos gigantes, hoje fazemos aniversário e é para vocês esse vídeo em especial, para todos os torcedores inscritos do canal aí, né, do Museu da Várzea, mas hoje aqui, ó. E obviamente, para concluir o vídeo, eu tenho grandes amigos são paulinos, que já fui muito para estádio com eles, né? Mas o maior de todos, obviamente, é o meu pai, que me fez ser São Paulino, e o outro é o meu filho, Pitico, que é São Paulino por causa da gente. Primeiro. E a gente ainda não teve o prazer de ir juntos no mesmo jogo, mas a gente vai. Eu vou realizar esse sonho. Levar meu pai e meu filho juntos no jogo de São Paulo. Vamos ver aqui, para concluir. As tuas glórias no passado. Ó. Sou tricolor. Maiores torcidas independentes, Dragões da Real, né? Sampa Show, que era lá da minha área ali do Butantã também, né? Tá falando de tricolor, já teve várias torcidas grandes, a TUSP, que foi uma das primeiras torcidas do Brasil. Eu queria ver aqui grandes ídolos, mas aqui não tá mostrando mais alguns outros. Mas é isso, galera. Futebolistas. Grandes treinadores, Tele Santana, Muricy, Rubens Minelli, né? José Poi também, Cilinho, Pepe, né? Bom, os grandes goleiros Gilmar Rinaldi, King, Zé Poi, Rogério Ceni, Valdir Prezizete. Grandes zagueiros Adilson, Alfredo, campeão mundial, Renganesh, Antônio Carlos, André Luiz, Belletti, que fez gol de título de Champions pelo Barcelona, Bellini também, que levantou a taça, Bezerra, Bordon, Cafu, Cicinho, Dario Pereira, Desordi, Lugano, Ed Carlos Fabão, Júnior, Jurandir, Mauro Ramos de Oliveira também, Nelsinho Noronha, Pablo Forlan, Oscar, Júnior, Fabão, Ricardo Rocha, monstro, Ronaldo Luiz, Serginho Valber, Vitor, grande lateral Vitor, meio campista, Sastre, Bauer, Benê, Bernardo, Chicão, Danilo, Dinho, Dinossani, Dorive, Edmilson, Falcão, Gerson, Hernanes, craque, Jorge Wagner também, que eu vi jogar, Juninho Paulista, monstro, Josué, Kaká, Leandro Guerreiro, falecido e finado Mário Sérgio, que ganhou título para São Paulo Mineiro, Palinha, Pedro Rocha, Pintado, Pita, Raí, Remo, Richardson, que jogou muito também, Silas, monstro, Toninho Cerezo, que quando voltou da Itália com quase 40 anos foi monstro contra o Milan, Zizinho, também monstro, Zarzur. E aí a lista de atacantes é maravilhosa. Aloysio, Amoroso, Araquém, Canhoteiro, Careca, Dagoberto, Denilson, Elivelton, França, Friaça, Friedreich, Gino Orlando, Gustavo Abelha, o Gino Orlando que foi administrador do Morumbi por muitos anos, Leônidas, Luiz Fabiano, Luizinho, Maurinho, Mirandinha, Miller, Paraná, Pardal, Peixinho, Renato, Sidney, Teixeirinha, Terto, Toninho Guerreiro, Zé Sérgio e o Serginho Chulapa, que é o maior artilheiro até hoje. Bela Gutmann, Cilinho, Joreca, José Poi, Paulo Autuori, Muricy Ramalho, Rubens Minelli, Tele Santana e Vicente Feola, os grandes treinadores da história do tricolor aí. Rivalidades também nacionais aí com o Grêmio, com o Vasco, com o Flamengo, que já fizemos grandes finais aí, o próprio Inter, né, que é um carrasco aí nosso. Porra, meu, é muita coisa. São muitas Copas disputadas, muitas ganhas, Copas não muito conhecidas e um dos times que mais revela jogadores. Eu fiz uma matéria lá no CT de Cotia também, que é maravilhosa a estrutura, por isso que os jogadores têm que dar mais valor. Bom, vamos finalizar aqui, meia hora de vídeo, bem prolongado, que o tricolor merece, são dias de vídeo. Como eu te amo, tricolor, como eu te amo demais. O dia em que tu não existir, não quero sorrir nunca mais. São
Paulo!